Olá, isolados! Bem-vindos ao Isolcast. E no episódio de hoje vamos falar da importância das aulas. Para isso, trouxemos um convidado, que na verdade é nosso professor colaborador. Ele tem ajudado a gente bastante nesse projeto, que é o nosso professor José. E se apresenta aí, irmão. Então, sou o professor José, eu dou aula de português e inglês aqui no Hélio Maria Teixeira, que é a escola onde os meninos estudam. E aí eles me convidaram para falar um pouco sobre a parte do professor nessa pandemia. Basicamente, a mídia ela só está representando o lado dos alunos, o lado do governo, o lado dos pais. E os professores são os mais esquecidos, que na verdade são os principais profissionais que trabalham com a educação. E aí é o seguinte, quando a gente pensa na questão da devolutiva das atividades, das respostas das atividades a partir dos alunos, então há todo um contexto que precisa ser entendido. Nós, professores, precisamos refletir e compreender que os alunos eles têm dificuldades específicas, cada um tem suas particularidades. Há muitos alunos que têm questões psicológicas a serem trabalhadas e que afetam muito no seu desenvolvimento, no seu desempenho escolar. O emocional é algo que está afetando todos nós, professores, alunos, diretores, todo mundo. E tem também a questão do acesso, porque as atividades remotas elas estão sendo desenvolvidas pela internet, mas nós sabemos que não são todas as pessoas, não é toda a população brasileira que tem acesso à internet ou à internet de qualidade. Então isso precisa ser considerado. Só uma perguntinha. O senhor acha que tem alguma solução para isso tudo? O senhor falou que nem todo mundo tem acesso, isso é um fato. Isso é um fato que nosso país ele sofre, assim por dizer. O senhor acha que tem alguma solução, de solucionar isso tudo, esse prejuízo? Essa questão do acesso, ela pode ser resolvida com políticas públicas, mas aí seriam políticas públicas realmente efetivas, políticas públicas com grande investimento. Porque é o seguinte, há pessoas que não têm acesso à internet, mas, por exemplo, não tem um Wi-Fi em casa, mas tem um celular que dá para usar a internet, tem um smartphone. Já há pessoas que não têm esse celular, não têm um computador, não têm um tablet, não têm forma nenhuma de acessar a internet. Então, você simplesmente disponibilizar a internet não significa que todo mundo vai ter acesso a essas atividades. Eu vi uma matéria essa semana em uma universidade federal, se não me engano, em São Paulo, em que a universidade ela estudou a situação dos seus alunos. A universidade apurou que 30% dos alunos não tinham acesso à internet, eram de baixa renda, e aí ela disponibilizou R$1.000 para cada um, para que eles comprassem um computador. R$1.000, infelizmente, ainda não é um valor considerável para se comprar um notebook, para se comprar um computador, mas já é alguma ajuda, não é? Então, assim, há pessoas que precisam de ajuda no sentido de ter acesso à internet. Há pessoas que precisam do acesso à internet e de um dispositivo para acessar a internet. Então, seria preciso estudar os casos, ver quais são as medidas a serem tomadas, e isso demanda um grande investimento. Então, só outra pergunta, professor. A gente está vendo que, como o senhor falou, a mídia está em cima dos alunos, dizendo que nós estamos sofrendo, que temos problemas para ter acesso, mas e a sua visão como professor? Como é que está sendo esse momento difícil que a gente está vivendo agora? Basicamente, você quer saber a dificuldade do professor ou a minha visão em relação aos alunos? Não, principalmente aos professores, porque assim, aos alunos a gente já deu ao menos uma introdução, mas os professores não têm muito conhecimento sobre esse lado. Nós sabemos nossas dificuldades, claro, seria bom depois de retomar isso, mas a gente quer saber as suas dificuldades, as dificuldades dos professores, no sentido geral. Pode ser pessoal, porque querendo ou geral. não, o professor ele é uma profissão muito difícil, isso é um fato, o professor sofre, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, porque você tem aquele sentido de que eu ajudei aquela pessoa a ser o que ela é hoje.
mas a gente nota que a importância de um professor, a gente só nota quando a gente perde ele, porque em casa a gente não está aprendendo direito. Isso é um fato que a maioria dos alunos, infelizmente, não estão aprendendo pelo ensino remoto. A falta que está fazendo os professores agora é muito alta. Tipo, tem pessoas que já desistiram dos seus cursos, outras que estão buscando outros meios sem ser a escola. Então, na sua visão, como é que a gente está passando por isso? Na sua visão de professor? E assim, tanto de uma forma psicológica, como assim, você antes sabia que estava ajudando as pessoas, mas e agora que não consegue ajudar, não consegue pegar um número tão grande de alunos assim como antes, que estava numa sala de aula e era mais fácil, como também nas dificuldades, por exemplo, financeiras, porque como você falou, ok, o professor recebe uma quantidade bem baixa, na verdade, mas deve ser suficiente para ter uma internet, mas assim, mas quando acontece algum problema, algum imprevisto, a gente tem que ajudar a nossa família e tem tudo... aparecem vários obstáculos, mas assim, é uma profissão que você não pode deixar, porque é uma profissão que está, vamos dizer assim, uma das essenciais, né? Em relação ao lado do professor, né, que esse lado, como vocês comentaram, é um pouco esquecido, há várias questões a serem consideradas. Tem essa questão emocional, porque, assim como vocês e como todo mundo, todos nós estamos muito abalados também. Então, assim, nós somos muito cobrados, há muitas cobranças semanais, certo? E aí, quando eu falo de cobrança, eu não estou direcionando para a instituição onde eu trabalho, não estou dizendo cobranças dessa escola específica. Mas eu tenho vários colegas professores que sempre me falam. Então, há muitas cobranças em todas as escolas, em escolas particulares, escolas municipais, escolas estaduais. E aí é o seguinte, nós somos cobrados a motivar vocês a fazerem as atividades. Nós somos cobrados a apresentar resultados a partir das respostas das atividades de vocês. Basicamente, pedem que nós professores... Assim, é aquela questão de você ter que estar atrás do aluno, de você estar buscando o aluno para que ele produza algo e para que você tenha um resultado para apresentar. O ponto é o seguinte, são apresentadas muitas metodologias, muitas plataformas, muitos modelos de atividade para que o professor ele coloque em prática, como se isso fosse resolver totalmente a situação. Só que é algo que vocês até já comentaram. Não adianta eu jogar muita coisa em cima de uma pessoa, usar tudo ao mesmo tempo, porque isso, ao invés de motivar, vai desmotivar. Se eu estou passando a atividade hoje, amanhã eu coloco um vídeo, no dia seguinte eu coloco um jogo, no dia seguinte eu peço que elabore um texto, um dia eu estou dando aula pelo Google Meet, outro dia eu vou fazer um debate pelo WhatsApp, no outro dia eu vou usar outra plataforma, outro aplicativo. Então, assim, é muita informação, é muita plataforma, são muitas metodologias usadas ao mesmo tempo. E nós somos cobrados para fazer isso. Então, às vezes é necessário você parar para analisar o que dá mais certo, o que é mais viável para a maioria, porque você sabe que nenhuma metodologia atinge todo mundo. Como a gente estava falando, as pessoas têm dificuldade de acesso, vem também a questão cognitiva, cada um tem um nível de aprendizagem diferente, cada um aprende uma velocidade diferente. Então, assim, é preciso que você inove, obviamente, você não vai manter uma metodologia tradicional de estar só ação, conteúdo, atividade. Isso não interessa a ninguém. Em um mês ou menos as pessoas não vão mais querer responder. Então é preciso que você traga novidades, que você torne suas aulas dinâmicas, mas também é preciso que haja um limite. Quando o seu professor ele dá uma aula que para você é uma brincadeira e todas as aulas dele para você são uma brincadeira, você não vai ver objetivo naquilo. E quando a gente dá uma aula, o nosso principal ponto é que o aluno ele veja um objetivo, que esse objetivo o ajude a construir algo, a desenvolver seu próprio conhecimento, a evoluir de alguma forma. Então é preciso que você adote diferentes métodos, mas isso também tem um limite. Você tem que analisar o que é viável e não deixar que essa pluralidade de metodologias distancie o seu aluno. Mas você não acha que, tipo,
é um fato que nem todos os professores de hoje têm aquele facilidade de mexer com a internet, aquela facilidade também de mexer com alguns aplicativos de mensagem, de vídeo, principalmente com câmera, essas coisas assim, que é mais difícil para eles. Então, esse é um ponto bem interessante a se considerar também, porque agora, recentemente, aqui o governo de Pernambuco, eles aprovaram um projeto, que é o Conectaí, e que vai disponibilizar um pacote de dados de internet, tanto para professores quanto para alunos, para que nós possamos utilizar justamente nessas atividades remotas. Esse pacote de internet ele vai ser restrito para questões educativas, você não vai poder acessar qualquer tipo de conteúdo, certo? Mas aí é o seguinte, nós estamos em agosto, estamos terminando agosto, mas desde março, quando começou a pandemia, que nós estamos utilizando os nossos próprios recursos. E outro ponto é exatamente isso. Havia já alguns professores que tinham um canal no YouTube, que usavam o Instagram para dar aula, que já usavam essas plataformas e essas tecnologias, mas também havia muitos professores que não utilizavam e que tiveram que aprender a utilizar. Até quem já usava teve que aprimorar o conhecimento que tinha por causa dessa necessidade de manter sempre uma novidade, de não ficar na mesmice, de tentar aproximar o seu aluno, trazer o aluno, fazer com que ele se sinta motivado a participar, etc. e tal. Sim, o senhor falando que os professores estão tirando dos seus próprios recursos para dar aula e tal, o senhor acha que se o governo, ambos os governos, tanto do estado de Pernambuco quanto de outros estados, ajudassem os professores nessa questão dos recursos, as aulas online, as atividades poderiam ser mais elaboradas, tipo, com maior teor de aprendizado, as pessoas iriam aprender mais e não ter aquela consciência maior? Complementando mais a pergunta de Esdras, o senhor não acha que professores como o senhor falou, tem muitos professores que já faziam isso, tipo, já davam aula pelo Facebook, por exemplo, que o senhor falou, que os professores que já sabem, tipo, já conhecem esse ambiente mais tecnológico, eles teriam mais facilidade e eles aprimorando mais e teriam mais estímulo para passar para nós alunos, por exemplo, tipo, como eles têm mais conhecimento nessa área, eles teriam automaticamente mais assunto, mais atividades. Eles teriam vantagem entre os professores e seriam mais objetivos na forma de dar o seu assunto para nós alunos, por exemplo. Dois pontos diferentes, não é? Primeiro, essa questão que a Esdras falou sobre se o professor ele tivesse acesso à internet, se o governo cedesse uma internet, que basicamente é o que está sendo proposto, se essas aulas melhorariam. Meio que de certa forma, mas assim, a melhoria das aulas ela vai vir também com esse auxílio ao professor, porque assim como o aluno, o professor precisa de auxílio, mas a melhoria das aulas vai vir principalmente com a expansão do acesso aos alunos. Porque eu não estou dizendo que o professor ele não precise do acesso à internet, assim como o aluno. Mas o professor, mesmo que ele esteja tirando do bolso, ele já tem acesso à internet, certo? Então, ele precisa desse auxílio também no acesso à internet, mas eu creio que em outros aspectos de uma forma bem mais enfática, bem mais significativa. E essa expansão do acesso para o aluno vai ser bem mais positiva. Por quê? Porque até o momento nós não podemos cobrar as atividades de 100% da turma, de todos os alunos, porque há alunos que não têm acesso à internet. A
partir do momento que todos os alunos tiverem, então vamos poder cobrar da turma inteira. O resultado, teoricamente, vai ser maior e mais significativo, certo? Quando eu digo que o professor ele precisa de auxílio em relação aos recursos, como a internet, mas que há outros pontos que são mais relevantes, eu estou falando exatamente dessa carga de trabalho, certo? Todos nós, antes de iniciar a pandemia, já tínhamos reuniões semanais, já fazíamos planejamento semanal, correção de atividade semanal, as aulas semanais, tudo isso já acontecia. Só que nesse tempo de pandemia nós estamos trabalhando praticamente dobrado. Nós estamos trabalhando muito mais do que em tempos normais. Então, o principal, o que vai melhorar a aula, além da expansão do acesso do aluno, não é simplesmente proporcionar a internet ao professor. O que melhoraria a qualidade de ensino seria deixar o professor respirar. Dar tempo desse professor escolher a metodologia que ele acha mais viável, abordar o assunto de uma forma mais livre, de uma forma que ele ache que vai atingir melhor o seu público, porque cada professor ele tem sua metodologia. E aí não adianta, como eu já comentei, você utilizar 20 plataformas em 2 meses, você fazer vários tipos de atividade, porque tudo bem, cada tipo de atividade atinge melhor uma determinada parcela do seu público. Mas a partir do momento que a gente utiliza muita coisa ao mesmo tempo, acaba deixando meio que bagunçado. E aí isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. Em relação a esse ponto de alguns professores não tinham essa formação tecnológica e outros tinham, então esses que tinham estão só aprimorando e isso significa que eles vão ter uma melhor qualidade de aula. Para mim, isso é relativo. Pelo seguinte fato: cada professor ele tem sua metodologia, cada professor ele tem uma oratória diferente, cada professor ele se expressa e ele interage com seus alunos de formas diferentes, certo? Então, tem professores que conseguem atingir um maior número de alunos, uma porcentagem maior do seu público. Tem outros que não. E isso vem desde o ensino presencial. Eu creio que isso não vai mudar simplesmente porque nós estamos em frente a uma câmera dando aula, certo? Então, a metodologia do professor, ela conta muito mais do que o recurso que ele está utilizando. O vídeo pode não ser muito bom, mas pelo que o seu professor está falando, você pode entender tudo. Já outro está gravando em HD e se expressa de uma forma que você não entende tão efetivamente. Então, eu acho que tem essa parte também. Eu falei isso porque eu estou tendo aula pela Twitch. A Twitch é uma plataforma de stream e é muito mais fácil de entrar, mais prático de aprender, vamos dizer assim, muito mais direto com o aluno, porque lá tem um chat ao vivo, lá é uma plataforma muito mais fácil de se utilizar, tanto para o professor que vai dar aula, tanto para o aluno que vai assistir. E por isso que foi essa pergunta, para saber desses professores que têm essa vantagem de saber mais do âmbito de internet. Sobre a Twitch, o único problema dela é em relação à internet mesmo. Uma pessoa com internet que não é muito boa vai ter bastante dificuldade. Por exemplo, acho que no ano passado inteiro eu não consegui acessar a Twitch porque minha internet não era boa. E eu queria também falar sobre o ponto dos professores sobre os professores eles precisarem de um descanso. Mas assim, essa quantidade de aula que a gente está tendo, tipo, muitos assuntos, tanto os professores quanto os alunos, a gente não vai aprender, porque quando você sobrecarrega uma pessoa, é quase impossível dela aprender. A gente já viu isso em vários exemplos, ensinos em outros países, que eles tiveram que diminuir a carga horária, porque a quantidade de aula que tinha não era suficiente para os alunos aprender. Na verdade, elas eram até demais, vamos dizer assim. Eram aulas extensas e os alunos eles sobrecarregavam e não aprendiam. Então, alguns países reduziram a carga horária, por exemplo, de alunos de ensino médio para 4 horas só de aula. Então, como a gente não está na escola, então nossa dificuldade é maior para aprender. Diminuir a carga horária não seria o necessário para poder
vamos dizer assim, aumentar o aprendizado e também facilitar para o professor. Essa questão de carga horária, ela não depende dos professores, ela depende de profissionais que estão, digamos, acima na hierarquia. Inclusive, o nosso presidente aqui no Brasil, ele assinou um documento que assegura que mesmo não tendo a mesma quantidade de dias letivos no ano, os alunos precisam ter a mesma quantidade de horas letivas que teriam no ano normal. Ou seja, mesmo que as aulas sejam em casa, remotamente, vocês precisam ter a carga horária que vocês teriam em um ano normal, em um ano presencial, certo? Então, por isso que vocês reclamam de tantas atividades semanais. Por quê? Porque eu sou professor de português, eu tenho 6 horas semanais, então eu vou colocar atividades no sistema que totalizem 6 horas. Obviamente eu tento mesclar para nem tudo ser atividade. Eu sempre coloco material e atividade. E uma carga horária maior para o material, que geralmente são videoaulas, textos para leitura, porque aí é uma parte que você não vai efetivamente fazer, você vai estar lendo, se aprofundando, vendo algum vídeo, e depois parte da carga horária você vai praticar com uma atividade. Tem um ponto que eu acho interessante falar, porque assim, eu estou focando muito no lado do professor, mas também é importante falar um pouco da visão do professor sobre o aluno. Quando eu falo da visão do professor, da minha visão como professor. Não estou dizendo aqui que é a visão de todos os professores. Como eu falei para vocês, nós precisamos apresentar resultados. E aí esses resultados vêm a partir da devolutiva dos alunos, das respostas que vocês mandam para a gente nas atividades que são propostas. Mesmo que o professor ele precise entender que o aluno tem dificuldades, que o aluno tem questões emocionais, que cada aluno tem suas particularidades para responder a atividade, o aluno também tem que entender que o professor precisa da participação dele. E quando o Wesley falou dessa plataforma do Twitch, que ele fala sobre mas aí você está lá tendo uma aula com vídeo e você tem um chat online, etc e tal. O Google Meet, por exemplo, que é uma plataforma bem mais simples, creio que seja bem mais simples, que nós utilizamos nas aulas, você está lá tendo uma aula por vídeo, você também tem um chat que automaticamente o que digita o outro vê. E o professor coloca, o aluno visualiza. O principal ponto a ser considerado, a ser enxergado, não é exatamente a plataforma que está sendo utilizada. Como eu falei, não é exatamente o método que é utilizado, mas é a efetividade desse método, se ele vai dar resultado ou não. Independente de qual seja a plataforma, só vai dar resultado se o aluno se dispor a fazer. E o que nós vemos é, apesar dos problemas, também é visível que muitos alunos não apresentam interesse em realizar as atividades. E aí, há essa questão de falta de interesse, porque estamos em uma pandemia, as pessoas estão em casa, quando você está em casa, você não quer trabalhar, você não quer estudar. Claro que isso não se aplica a todo mundo, mas muita gente, quando está em casa, acaba, digamos assim, relaxando, né? Mas, desde o ensino presencial, nós já víamos que determinados alunos não apresentavam interesse. E esses alunos continuam não apresentando. Você marca uma aula e você marca uma aula com 2 turmas. Basicamente, vamos dizer que essas 2 turmas têm 90 a 100 pessoas. Quando muitas chegam, o máximo que você consegue são 20 e 30 alunos. Então, você não tem a resposta nem de uma turma inteira, e aquela aula era para ser 2 turmas. Não adianta jogar a responsabilidade só nas costas do professor e ignorar o fato de que muitos alunos não estão dando a mínima importância. Então, é preciso que o professor tente trazer o aluno, que ele tente motivar, que ele dê aulas interativas e dinâmicas, sim, mas também é preciso que esse aluno enxergue o esforço que o professor está fazendo e que ele se disponha a colaborar. Beleza. Professor, o senhor acha que o ensino remoto que a gente está vivendo agora
pode ser usado depois que a pandemia passar, também depois que a pandemia passar, tipo, na sala de aula você pode passar alguma atividade que a gente deva fazer em casa, sabe, que o senhor esteja supervisionando pelo Google Meet, um exemplo. Dá pra gente usar isso no nosso dia a dia normal, quando acabar essa pandemia? Falando de novo com Esdras, tipo, essa plataforma já existia, que é pelo CIEP. Não sei se o senhor sabe, mas lá no CIEP tinha uma areazinha de colocar as atividades e tal, e que eu me lembre, só uma professora da minha sala utilizava. Eu não sei qual era, mas enfim. E tinha aquela areazinha de usar para ser mais prático e online, quando não dava tempo na aula presencial, porque era só 50 minutos e o senhor sabe muito bem que 50 minutos não é o correto e o melhor para nós. O suficiente, né? Exato, tipo, e quando não dava tempo ela passava lá e falava que tinha uma atividade lá no CIEP que é pra gente fazer, e próxima aula ela falava o que era. E tinha aquela lá, só que praticamente quase ninguém, nenhum dos professores utilizava, entendeu? É uma possibilidade bem interessante, e eu creio que é uma possibilidade bem viável, porque assim, como nós comentamos, muitos professores não tinham acesso, de certa forma, não tinham essa prática educativa de utilizar essas tecnologias para dar aula. E aí, a partir dessa pandemia, onde todos nós fomos obrigados a utilizar essas tecnologias para dar aula, isso se torna mais concreto, se torna mais viável. Então é mais possível a partir de agora que mesmo após a pandemia, essas tecnologias continuem sendo utilizadas em sala de aula presencialmente. Isso não significa que quando nós voltarmos ao que é muito normal, você vai ter aula presencial e aula remota. Mas isso significa que na sua aula presencial o professor vai estar mais preparado para utilizar recursos tecnológicos que ele não utilizava antes. Em relação a essa questão tecnológica e em relação à metodologia de cada professor, que basicamente é o ponto que você tocou, Wesley, é o seguinte: às vezes é pedido que determinados professores de uma determinada instituição eles adotem certo método A porque deu certo com o professor X, método B porque deu certo com o professor Y. Mas aí a minha visão é o que eu estava falando anteriormente. Cada professor ele deve ter a liberdade de escolher o método que para ele é mais significativo, que é mais efetivo. Assim como cada professor atinge o seu público de uma forma diferente, cada metodologia se aplica a um professor específico de uma forma que pode funcionar melhor ou não, certo? Então, o professor ele pode dar aula pelo Google Meet, mas ele também pode usar o Classroom, o Google Sala de Aula. Ele pode colocar as atividades no CIEP, mas ele também pode fazer uma aula ao vivo no Instagram. Então, o fato de um professor de uma determinada turma onde você tem, vamos dizer, 14, 15 professores, o fato de só um professor utilizar o CIEP, por exemplo, para colocar atividade e cobrar que na próxima aula essa atividade esteja feita, não significa que a metodologia dele esteja além dos outros ou atrás. Significa que ele escolheu um método que para ele faz sentido, que para ele dá resultado, e os outros professores têm outras formas de abordar o seu conteúdo. Também é o seguinte: antes dessa pandemia, nós tínhamos uma aula, um modelo de aula muito tradicional em muitas matérias, eu sei disso. Inclusive, muitas aulas minhas eram extremamente tradicionais, certo? E aí, você enquanto aluno, você observa muito isso. Ah, mas a aula do professor não é dinâmica, não é interativa, não é isso, não é aquilo. Muito século XIX.
Mas como você falou, nós temos um tempo determinado, né? Cada aula tem 50 minutos. E além do tempo determinado, você tem todo um cronograma de conteúdos para estudar anualmente. Então, quando você pensa em um bimestre, por exemplo, vamos dizer que no bimestre você tenha 8 conteúdos para estudar. E aí você tem que dividir a quantidade de aulas que você tem durante esse bimestre para conseguir abordar os 8 conteúdos de uma forma mais ou menos uniforme. Ou seja, tentar usar uma determinada quantidade de aula para cada um seguindo um padrão, certo? Então, assim, a aula seria bem mais dinâmica utilizando as tecnologias que nós usamos atualmente, sim, mas às vezes o professor está tão voltado para o planejamento e para as reuniões semanais e para a correção das atividades e para todas as atribuições que ele tem, que dentro daquele tempo ele acaba seguindo o tradicional, que de certa forma é mais fácil, é mais rápido, e deixa essas outras possibilidades de fora porque é tanta coisa junta que você dinamizar, querendo ou não, vai te dar bem mais trabalho. A partir de agora, com todo esse contato tecnológico, então eu creio que isso vai melhorar um pouco. Se tivesse menos burocracia e fosse mais, vamos dizer assim, mais a prática do que a teoria, para os alunos e professores tivessem mais liberdade para falar, se expressar e tivessem que entregar menos documentos e coisas do tipo, tivessem também sua liberdade, tivesse lá, sei lá, tem os assuntos que ele precisa dar, mas ele escolhesse o tempo certo para dar cada um deles. Porque a gente tem meio que no Brasil inteiro, creio eu, um conjunto de assuntos que a gente precisa abordar em determinado ano. Só que ele varia de estado para estado a ordem dele. Mas e se cada professor escolhesse a forma que ele vai aplicar aquilo dali? Porque assim, como varia de estado para estado, se um aluno se mudar de um estado para outro não vai fazer tanta diferença quanto se um professor ensina de uma escola para outra no mesmo estado. Então, se os professores tivessem mais liberdade para dar às suas aulas, tu acha que isso facilitaria mais? Eu creio que sim, porque assim, nós não podemos dizer que o professor não tem liberdade, não é? Como já foi dito, cada professor escolhe sua metodologia e tem uma certa liberdade, mas também há justamente essa carga, essa quantidade de atribuições, em que nós ficamos presos a fazer determinadas coisas e isso acaba direta e indiretamente afetando a qualidade do ensino. Então, se essas atribuições fossem mais amenas, obviamente nós teríamos mais tempo para planejar essas aulas mais dinâmicas, mais interativas. Eu creio que seria uma forma assim de melhorar bastante a qualidade do ensino, uma forma que vocês veem as aulas, etc. Então, o senhor diria que essa pandemia veio para tirar esse tradicionalismo? Não exatamente. O tradicional ele não vai morrer porque a pandemia aconteceu, certo? Quando as aulas presenciais voltarem, você vai continuar tendo aulas expositivas. Porque, mesmo que as aulas expositivas sejam uma metodologia de séculos atrás, é uma das formas mais efetivas de você atingir um grande público ao mesmo tempo. O professor está lá dando aula, falando do assunto, explicando, obviamente interagindo com os seus alunos, o que torna a aula mais interativa, mais dinâmica, mas assim, você tem a explicação, você tem um conteúdo, depois você tem uma atividade para testar o que você aprendeu. Obviamente, a partir de agora, nós já sabemos que temos muitas outras ferramentas, muitas outras tecnologias e plataformas. E aí, essa aula, certamente, ela vai ser intercalada com aulas mais divertidas, mais dinâmicas. Isso não significa que tudo depois da pandemia vai ser dinâmico, mas também não significa que vai continuar da mesma forma tradicional que já era em muitos lugares. Então, muito obrigada, Zé, por participar. A gente já vai encerrar por aqui. E, bem, vejo vocês nos próximos episódios. Bye! Obrigado.